Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa história fascinante para perceber como é que uma simples lei sobre papel e tinta conseguiu empurrar as colónias americanas um passo gigante em direção a uma revolução. Parece uma pergunta estranha, não é? Como é que um pequeno selo fiscal pode ter provocado uma confusão tão grande? Bem, para encontrarmos a resposta, precisamos de viajar um pouco no tempo até um mundo que tinha acabado de sair de uma guerra. Vamos imaginar o cenário. A Grã-Bretanha tinha acabado de ganhar uma guerra global, a Guerra dos 7 Anos. Ora, as vitórias são excelentes, mas também são incrivelmente caras. O Império estava praticamente sem dinheiro nos cofres e com uma dívida colossal para pagar. Com esta verdadeira montanha de dívidas, o governo britânico olhou para o outro lado do Atlântico e teve uma ideia. As colónias americanas estavam a prosperar e, como parte da guerra tinha sido para as proteger, parecia justo que ajudassem a pagar a conta. E foi assim que nasceu a Lei do Selo. Mas atenção, isto era diferente. Em vez de ser um imposto sobre produtos que vinham de fora, como o chá, era um imposto direto sobre coisas que as pessoas usavam no seu dia-a-dia dentro das próprias colónias. E a lista de coisas que precisavam deste selo era enorme, desde o jornal que se lia de manhã, aos documentos de um advogado, passando pelos diplomas da universidade e até um baralho de cartas para jogar à noite. Tudo, mas mesmo tudo, precisava de um selo. Ninguém escapava. Só que para os colonos, o problema não era só o dinheiro. Era algo muito mais profundo. A grande questão era quem é que tinha o direito de lhes cobrar aquele imposto. E foi daqui que surgiu esta frase, que se tornou um verdadeiro grito de guerra. A lógica era muito simples. Se não temos representantes eleitos por nós no Parlamento em Londres, então esse Parlamento não tem o direito de nos cobrar impostos. Ponto final. E aqui é que as coisas se complicaram. A Grã-Bretanha respondeu com uma ideia chamada representação virtual. Basicamente diziam que o Parlamento representava os interesses de todos os cidadãos do Império. Para os colonos, que estavam habituados a eleger os seus representantes locais, isto soava a uma desculpa. Era como se lhes dissessem: nós decidimos por vocês. Não se preocupem, agora calem-se e paguem. Com os argumentos políticos a não levar a lado nenhum, a frustração começou a transbordar. Deixou os salões de debate e chegou às ruas. O tempo da conversa tinha acabado. Era tempo de agir. E é aqui que entram em cena os Filhos da Liberdade. E atenção, estes não eram políticos ou aristocratas. Eram pessoas comuns, comerciantes, artesãos, trabalhadores, que se juntavam em segredo para planear a resistência contra a coroa britânica. E eles tinham um plano de ataque muito claro. Não era só confusão e violência ao acaso. Era uma estratégia bem pensada para garantir que a lei fosse impossível de aplicar. O objetivo era paralisar a cobrança do imposto antes mesmo de ela começar. A queima destas efígies, que eram bonecos de palha a representar os oficiais britânicos, era uma forma de teatro político muito poderosa. A mensagem era direta e assustadora. Este podias ser tu. Se tentares cobrar este imposto, vais enfrentar a fúria do povo. Mas a resistência não se fazia só com protestos violentos. Longe dos gritos e do fogo, estava a acontecer algo talvez ainda mais importante. As colónias, que durante anos viveram de costas voltadas, começaram finalmente a falar e a trabalhar em conjunto. Isto levou a um momento histórico. Pela primeira vez, representantes de 9 colónias diferentes sentaram-se à mesma mesa. O Congresso da Lei do Selo foi um ponto de viragem, o primeiro passo para que as pessoas começassem a ver não como nova-iorquinos ou virginianos, mas como americanos com um problema em comum. E eles foram além dos protestos. Redigiram um documento formal, uma declaração de direitos e queixas, e enviaram-no diretamente para o rei e para o Parlamento. Nele, explicavam, de forma calma e legalista, por que razão a lei do selo era ilegal e violava os seus direitos como súbditos britânicos. A seguir, atacaram a Grã-Bretanha, onde realmente doía, na carteira. Organizaram boicotes em massa, conhecidos como acordos de não importação. A ideia era simples: parar de comprar produtos britânicos até a lei ser revogada. E resultou em cheio. De um momento para o outro, os grandes comerciantes de Londres e Liverpool viram as suas vendas cair a pique. Desesperados, começaram eles próprios a pressionar o Parlamento a pedir que anulassem a lei para poderem voltar a fazer negócios. Com a pressão a vir de todos os lados, protestos violentos na América e pânico económico em casa, o governo britânico viu-se encurralado. Tinha de tomar uma decisão. E os colonos conseguiram. O Parlamento cedeu e revogou a lei do selo. As mesmas ruas que antes estavam cheias de multidões furiosas encheram-se de celebrações. Por um breve instante pareceu que a crise tinha acabado e que tudo ia voltar ao normal. Mas havia um detalhe nas letras pequenas. No mesmo dia em que revogou a lei do selo, o Parlamento aprovou outra lei, a lei declaratória. Era, no fundo, um aviso que dizia: ok,
Desta vez nós recuamos, mas que fique bem claro que nós temos o poder absoluto para fazer qualquer lei para vocês, quando e como quisermos. Portanto, a lei do selo tinha desaparecido, mas a crise deixou marcas muito profundas. Os colonos aprenderam uma lição valiosa, que juntos podiam enfrentar a Grã-Bretanha e vencer. Por outro lado, a coroa deixou claro que não ia abdicar da sua autoridade. O palco estava montado para o próximo confronto. O imposto tinha ido embora, mas a pergunta fundamental sobre quem mandava de verdade continuava no ar. A grande questão que ficou na mente de todos foi: o que é que vai acontecer da próxima vez que a Grã-Bretanha tentar impor a sua vontade?